pois é dando que se recebe, perdoando e se quer perdoar, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O palestrante de hoje é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da banca examinadora para título de especialista em cirurgia geral do CBC, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Membro associado da ABCG, Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos Escritores, ocupando a cadeira número 9. Membro da Associação Médico Espírita, AME, do Rio de Janeiro. Conferencista e palestrante espírita, membro do lar de Frei Luiz há mais de 40 anos e também escritor. Convidamos o Dr. Paulo César Frutuoso a ocupar a tribuna para o estudo desta noite. O Dr. Paulo César Frutuoso vai nos falar hoje sobre a face oculta da medicina. Dr. Paulo, a tribuna é sua. Boa noite a todos. Imensamente grato e honrado, estou me sentindo imensamente feliz de aqui estar em Natal para trazer algumas das observações que nós fomos acumulando ao longo de, por enquanto, 45 anos de estudos da ciência da mediunidade. Olha, se alguém me convidar aqui para falar sobre o poder do amor, do perdão, das bem-aventuranças do Evangelho, não sou eu. Aí nós vamos chamar o Haroldo Dutra, vamos chamar o Alberto Almeida. Esses são grandes oradores da filosofia, da doutrina, não é isso? Eu falo da ciência. Eu sou cirurgião. Está com apendicite? Bota na mesa, tira o apêndice. Está com uma pedra na vesícula? Bota na mesa, tira a vesícula. Então eu sou direto, como todo cirurgião é direto. O problema é que eu fui assim contemplado e colocado à frente de determinados fenômenos que eu tive que tomar uma tremenda decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de cirurgião que acredita em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasma coberto por lençóis? Esse camarada não é cirurgião, ele é maluco. Não é? Ou então me viro para a direita e vou buscar na ciência e na história o que estava sendo colocado na minha frente. Eu não procurei esses fenômenos, eles foram colocados até dentro da minha própria casa. E quando me virei para a direita, estarrecido, encontrei grandes nomes da ciência e da história que tinham pesquisado, estudado, presenciado, testemunhado os mesmos fenômenos que estavam à minha frente. Então eu nunca mais parei. O que eu vou falar aqui, atenção, hein? São os mais importantes fenômenos mediúnicos que chegaram até agora à nossa humanidade. Bem, aponto para onde? Aí está o líder do grupo ao qual pertenço, Lar de Frei Luiz, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda associado por outras entidades católicas como Frei Leonardo, Padre Isabel e outros. De onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em católicos, em evangélicos, em espíritas, em maometanos, em judeus, em ateus. Porque para o tal Deus, que eu não entendo, só sei que existe,
Como é que eu posso compreender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram pelos outros? Por enquanto, só tenho certeza que ele existe, porque a vida não pode ser obra do acaso, nem o multiverso pode ser obra do acaso. Bem, então, para ele, não tem essas divisões, nós é que nos dividimos. Somos uma única família, independente da corrente religiosa, independente da nossa etnia, independente do regime de governo que nós estamos ainda submetidos. Somos irmãos de uma única família, aproximadamente composta por 22 bilhões de espíritos. Desses 22 bilhões, 8 bilhões encarnados. E estamos sendo governados por quem? Por um Cristo planetário chamado Jesus, que atingiu tamanha evolução em ciência, sabedoria, tecnologia e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente, olha só, hein, uma poeira desprendida do Sol. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Claro que eu estou preocupadíssimo com o que a mídia me entrega a cada dia. Guerra na faixa de Gaza, guerra na Ucrânia, desastres acontecendo anteontem lá no Rio de Janeiro, inexplicáveis. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas, o calor global está aumentando. Claro que eu vou me preocupar, mas eu vou depositar minha confiança em quem? Num Cristo planetário que governa o planeta que eu habito há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas? Claro que não. As soluções todas que nós esperamos serão trazidas por espíritos por eles preparados, que ocuparão corpos semelhantes ao nosso e trarão as nossas soluções. Isso sempre aconteceu. Atingimos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming abre as portas para a descoberta da penicilina. Gandhi, nem cristão era, pregando simplesmente a verdade e a não violência, liberta 3/4 do Império Britânico. Então, é isso que vai acontecer. As soluções econômicas, políticas, sociais, científicas que nós tanto esperamos, vão chegar até nós. Agora estamos numa era de transição, não é isso? Somos o planeta ainda de provas e expiações que está subindo de um degrau para um planeta de regeneração. Sabe o que é? Um oásis no deserto, com uma hospedagem. Estamos caminhando, suando, cansados, encontramos o oásis com uma hospedaria. Isso é um planeta de regeneração. Descansamos para depois continuar a nossa jornada infinita. Todo mundo aqui é imortal, hein? Não adianta querer ir ao contrário, não. Não adianta. Vai viver para sempre. Cadê a professora Cacá? Está aí? Professora Cacá, como é que vai estar seu conhecimento daqui a 100 mil anos, hein? E daqui a 1 bilhão de anos? E daqui a 1 trilhão de anos? Daqui a 4 trilhão de anos? Sabe o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com todos aqui? Vamos acumulando cada vez mais conhecimento e vamos nos tornar cada vez mais felizes, porque quanto mais conhecimento acumularmos, poderemos melhor praticar o bem. Não tem saída. Vai ser perfeito. Bem, Frei Luís é um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou tantos prodígios que chegou a ser considerado um santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam associados à sua mediunidade. Frei Luís era um ostensivo médium. Aqui está o lar de Frei Luís, 120 mil metros quadrados, com uma atividade social intensa, educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, ambulatório médico, onde mais de 40 médicos trabalhando gratuitamente atendem a pobreza da região e recebendo em cada reunião pública, às quartas-feiras e domingos de 15 em 15 dias, 4 a 5 mil pessoas. Esse é o lar de Frei Luís. Bem, como eu falei, eu sou ligado à ciência. Todo mundo sabe o que é isso aí, é um átomo. Se nós pegarmos quem dá dizer isso, não sou eu não, quem dá dizer isso são os físicos, hein? Cientistas. Se nós pegarmos o núcleo de um átomo e colocarmos do tamanho de uma ervilha, e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. O que os cientistas estão me dizendo? Que eu sou constituído por espaços vazios. Se eu pegar os octilhões de átomos que compõem os meus corpos e eliminar todos os espaços vazios deles,
vai restar um resíduo na palma da minha mão, que talvez alguma forma de energia. Ah, é? Se eu sou espaço vazio, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está o amor? Onde é que está a ternura? Onde é que está a saudade? Nos espaços vazios? Nos neurônios? Nas secreções? Claro que não. Tudo isso é espaço vazio. Então, vejo que a ciência está sendo obrigada a caminhar na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria tangível. Por isso que estamos aqui reunidos hoje, numa sexta-feira à noite. Por que não estamos indo ao cinema? Por que eu não estou em casa vendo televisão? Tá certo? Agora, eu era assim, hein? Vou ficar em casa vendo televisão. Eu vou para uma festa. Até que eu fui, assim, estraçalhado pelos fenômenos que nós vamos aqui relatar, que foram colocados à minha frente. Insisto, não procurei. Eles é que apareceram. Bem, outra coisa que atormenta os nossos cientistas são as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu faço em complexidade irredutível, eu coloco um desenho de um cartunista americano, Rube Goldberg, que queria, por exemplo, com a genialidade dele, criticar os impostos americanos, que são muito caros. Ele não vai para o meio da rua com uma trombeta, ele coloca um contribuinte sentando em cima de uma almofada de ar, quando senta, despeja um jato de ar na direção de uma bola, que se aproxima de uma vela, evidentemente a bola vai explodir e espantar um cachorro, que está amarrado numa gangorra onde tem uma bola de boliche, que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, eles se chocam com um chuveiro na haste oposta onde tem um regador que despeja água em cima de uma planta em qual uma de suas folhas está armada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é considerado uma complexidade irredutível? Porque eu não posso reduzir, eu não posso tocar em um detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Então, isso é uma complexidade irredutível. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está agora acontecendo no nosso corpo são complexidades irredutíveis. Por que vocês estão me vendo? Porque os fótons da luz estão vindo ao meu corpo, ricocheteando e indo à retina de vocês. Quando a retina é alcançada, uma cascata de reações químicas é desencadeada que vai formar a minha imagem no seu cérebro. A mesma coisa com a coagulação sanguínea, a mesma coisa com o olfato, o tato, o paladar, a audição, a deglutição, a digestão, a embriogênese, a resposta anafilática. Tudo isso é complexidade irredutível. Agora, presta atenção. O desenho que eu mostrei tinha umas 10 etapas. Tudo que está acontecendo agora conosco na natureza é composto por milhares e milhares e milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo ou uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. Bem, ali nós temos quem? A genialidade de Rube Goldberg. Quem está por trás de todas as complexidades irredutíveis da natureza? O acaso? O acaso? Nós estamos aqui por acaso? Somos filhos de quem somos por acaso? Toda vez que eu coloco isso numa plateia erudita, principalmente perante médicos, uma pergunta obrigatória eclode, sempre. Se existe, então, um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Alguma coisa não está batendo. Perceberam? Bom, então, eu me senti colocado em uma encruzilhada. E essa encruzilhada está formada pelas ciências e pela religião. As religiões estão me dando um bom comportamento. Estão dizendo, cara, não roube, não mate, não preste falso testemunho, tudo aquilo que nós sabemos. E, de alguma forma, me convenceu que eu vou continuar vivo depois da morte. Mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Eu vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Criança continua crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Sei nada. Então as religiões estão me levando simplesmente até a fronteira da morte. E nós estamos precisando de mais respostas lógicas e racionais. Me volto para a ciência. Eu sou um cirurgião oncológico. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de que em uma única dos trilhões de células acontecesse uma modificação, uma mutação, um conjunto de mutações que levasse à transformação dessa célula numa célula cancerosa. Então, eu estou aqui. Bom,
Como é que eu vou voltar daí? Como é que eu vou sair daí? Alguém vai ter que voltar do outro lado da morte para me contar essa história. Mas voltar como? Através da incorporação em um médium? Não deu. Através de uma mensagem psicográfica? Não deu. Através do relato de uma vidência, como o meu pai era um poderoso médium vidente durante 50 anos do principal médium vidente do Lar de Frei Luís? Não deu. Eu quero que alguém volte de lá com o seu corpo completamente reconstruído. Aí eu vou acreditar. Isso já aconteceu na história da humanidade? Já. Mas qual médico que vai acreditar numa coisa dessa? Chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, com espinhos, segundo os historiadores, com um comprimento de 2 centímetros. Chegou até na calota craniana. A dor deve ter sido terrível. Não satisfeito, pregaram ele numa cruz. Não satisfeito, atravessaram o seu tórax com uma lança. Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Seus entes queridos e seus amigos recolhem seu corpo, colocam numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e ele aparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Principalmente o cirurgião. Agora, então tem que ter um plano B para contar essa história. Bom, vejam que determinados trabalhos científicos que estudaram, por exemplo, o Santo Sudário de Turim, encontraram naquela gravura aproximadamente ou totalmente 250 ferimentos. Qual é a conclusão científica da figura que está grafada naquele pano? Quem estava envolto nesse sudário não poderia estar vivo diante de tamanha agressão. Então ele morreu. Então eu vou atrás de um plano B. Só que esse plano B eu não fui atrás, não. Ele foi jogado na minha cara. Eu não sei por que sou eu. Eu conheço colegas muito mais preparados do que eu, que teriam ido muito mais longe do que eu fui. Certo? Que plano B é esse? Transposição transuniversal e materialização de espíritos. Amigos, todos nós vamos morrer. Sabe o que vai acontecer no momento da nossa morte? 2 elementos vão se separar. Esse corpo físico vai se degradar e as moléculas e átomos dos nossos corpos vão entrar em outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas tem um segundo componente, energético, vital, transmissor da vida aos nossos corpos e imortal. Vamos viver para sempre. E esse segundo componente ingressa num universo paralelo ao nosso. Pode chamar de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim isso tudo hoje é sinônimo, diante de tudo que eu vi, tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei. Agora, sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, quem já morreu e está num plano astral ou universo paralelo ao nosso, pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar com seu corpo como era. Se alguém está escutando isso aqui pela primeira vez, se estivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse alguma dor, nós chegássemos perto dele, todo mundo ia perceber. Se fosse possível tocá-lo, ele é palpável. Ele está de volta ao nosso universo, durante alguns momentos. 2 principais motivos são utilizados pelos espíritos que comandam a nossa evolução como família universal para que tais fenômenos tão perigosos, raríssimos em toda a história da humanidade, aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos na hora que eu atuo. Segundo, sabe por quê? Esse primeiro motivo? Porque quem mais se teletransporta e se materializa nessas sessões são espíritos de médicos que já morreram, manipulando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Segundo motivo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos, lá no horizonte. Do que será? A medicina mediúnica do futuro, título de um dos nossos livros, onde os médicos serão poderosos médiums, ostensivos médiums. Já somos, sem perceber. Nenhum médico na Terra está sozinho, nem os que não acreditam nisso, e que honram, evidentemente, a sua profissão. A vida está na borboleta, eu só sei tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Médicos que estão do meu lado. Por que eu não os vejo? Por que eu não os escuto?
porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos do que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Aí eu não vejo, não escuto, atravessam paredes de concreto, se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade de pensamento. É isso que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Eu vou me aproximar de algum colega e vou continuar intuindo. Ouso afirmar, hein? Falei isso lá no Senado Federal. Ouso afirmar que sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos, muitos dos sucessos que temos com os nossos pacientes nós não teríamos. Isso tudo vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro. É só questão de tempo. Não existe mistério, não existe milagre, não existe o sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Bem, aí, quando me volto para a direita, uma cacetada de grandes cientistas. Vou pegar umzinho aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador de Sherlock Holmes. Alfred Russell, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Só tem fera. Pego desse conjunto de feras e pego 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. William Crookes, um dos maiores físicos da história. Cara, só tem fera. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel porque descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho dele, pode ter transfusão sanguínea, transplante de órgãos. Charles Richer ganhou o Prêmio Nobel porque descobriu a resposta anafilática. Graças ao trabalho desses homens, milhares de vidas estão sendo salvas agora. William Crookes, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, vai por aí afora. Qual é o denominador comum deles? Todos eles estudaram médiums extremamente raros em toda a história da humanidade, que desmaiam, entram em transe mediúnico e, quando estão nesse estado, relacionado com grande produção do hormônio melatonina do sono pela epífise, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético de altíssima potência presente em todos nós, presente em todo ser vivo, animal e vegetal, e que foi denominado por Charles Richer como ectoplasma. É com essa energia que os espíritos desencarnados se teletransportam de lá para cá e se materializam. Então, esse plano B, eu não procurei. Ele foi jogado no meu colo. E quando eu percebi que grandes nomes da ciência tinham estudado, nunca mais parei, nem vou parar. Aqui do outro lado. Bem, uma série de exigências para que nós participemos dessas sessões são obrigatórias. Atenção, hein? O ectoplasma é sensível ao próprio pensamento. Então, eu não posso ficar pensando na festa que eu vou quando sair daqui, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana, ou na conta que eu tenho que pagar na segunda-feira. Não vá, porque você também tem ectoplasma. Aí tu contamina o ectoplasma e ainda influencia negativamente o ectoplasma que está se desprendendo do médium. Aí você vai prejudicar quem? Os pacientes que estão sendo levados a essas reuniões, porque você vai dificultar a atuação dos médicos que se teletransportam e se materializam. Então você está fazendo um crime denominado crime de lesa espírito. Ninguém está sozinho. Tudo que nós fazemos e pensamos e falamos está sendo observado por testemunhas, certo? Eu não posso comer carne nas 72 horas que antecedem a reunião. Carne de mamífero e de ave, mas a de peixe pode. Por que pode? Isso tudo eu aprendi, hein? Estudando no Lar de Frei Luís. O cardume tem um perispírito coletivo. Quando você retira uma unidade desse conjunto, tem um sofrimento muito menor do que acontece com a vaca, com o porco, com a ave. Segundo motivo, a carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem nas reuniões são relâmpagos vindos da cabine que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala, impedindo assim, olha só, hein, a contaminação e a infecção de pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas. Entendo cirurgia hiperfísica, aquela que ultrapassa o limite do corpo. Cirurgias hiperfísicas com sangramento e extração de peças. Eu vi isso acontecer.
removi eu algumas peças, sendo cirurgião, ao lado de médicos teletransportados e materializados. Ou então, encarnados em seus médiuns. Entenda a encarnação mediúnica como superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe, depois nada se lembra. E ainda, até fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Se coloca na minha situação, vendo isso acontecer, sendo médico, saindo da faculdade de medicina, hein? Então, isso não começou agora, não. Certo? Eu não posso estar numa reunião dessas com luz. O fóton da luz artificial e natural afeta o ectoplasma. Se você está numa escuridão completa, como é que você vê uma entidade materializada? Porque quando ela sai na cabine, quando onde está desmaiado o médium, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. E pelos instrumentos que eles trazem também para a tecnologia médica, com eles. Então, se todo mundo tiver uma reunião dessa, todo mundo vai ver a entidade materializada. Insisto, o médium fica lá desmaiado dentro da cabine e a entidade sai materializada para cá para fora. Bem, estão reconhecendo esse médium aí ou querem que eu apresente ele a vocês? Francisco Cândido Xavier. Ele está ao lado de um médium de efeitos físicos desmaiado. E nitidamente nós vemos do ectoplasma, que parece espuma de barba, saindo pelo nariz, pela boca e pelos ouvidos. Quem está materializado ao lado do Francisco Cândido Xavier? A irmã Josefa. Aqui está o semblante dela. Nós estamos vendo um espírito feminino materializado através da mediunidade de efeitos físicos de um médium masculino. Olha o que o Chico Xavier falou em relação a tais fenômenos. A materialização de espíritos é considerada os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço para atravessarem o cosmos e pousarem em outro mundo. É disso que nós estamos tratando. Não existe milagre, nem existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é suficientemente humilde para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a ciência não sabe. Agora, nada existe oculto que não seja um dia revelado. Nós vamos compreender tudo isso um dia. Alguém desconhece essa imagem aí? Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. Aparecem os dois com seus corpos reconstruídos no Monte Tabor, ao lado de Jesus. Ô, amiguinhos queridos, entes amados, vocês vão me aturar pela imortalidade, tá bem? Então, vou fazer uma perguntinha para vocês, tá bom? Diante de uma cena dessas, Jesus ao lado de Moisés e de Elias, alguém aqui conseguiria dormir? Esse que ficou acordado não ia tentar acordar os outros dois? A passagem evangélica está dizendo que os três estão sonolentos. E no final acordaram e os três viram a mesma coisa. Estaria eu exagerando em colocar como hipótese que quem estava acompanhando Jesus seriam 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que naquele momento entraram em transe mediúnico e através do seu ectoplasma os espíritos de Moisés e de Elias se materializaram ao lado dele? Aí você começa a compreender de forma racional e lógica as passagens, não somente do cristianismo, mas também de outras religiões. Estão entendendo a importância de nós estarmos aqui hoje? Vamos aí começando a ter motivos para termos uma fé raciocinada. Nós sabemos que é assim, por isso acreditamos, que é o que acontece comigo. Eu não acredito porque um líder de uma religião qualquer me disse que é assim. Não porque o meu pai e a minha mãe disseram que é assim. Eu acredito porque eu sei hoje que é assim. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com as mulheres que foram cuidar do seu corpo, todas vendo a mesma coisa. Não era uma média vidente, não. O que eu falei aqui? Que nós tivemos a entidade materializada na escuridão porque ela tem resplandecência do seu corpo e de suas vestes. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, será que o que elas estavam vendo eram espíritos teletransportes materializados? Coloco como uma forte possibilidade disso estar ocorrendo. Agora, por que a ciência não acredita que isso seja possível? Olha a referência bibliográfica científica. Sabe por que a ciência não acredita? Qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos, que era o corpo, provavelmente, da massa física de Jesus?
Quer saber qual é a energia para a materialização? Vamos buscar na ciência. Bem, olha, o corpo que aparece grafado no Santo Sudário só tem uma explicação para aquela imagem ali ficar grafada. Ocorreu uma desintegração atômica do corpo. E atenção, essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Se acontecesse em 2/100º de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Inteligências que fogem completamente à nossa imaginação. Agora, o cálculo que eles fizeram foi o seguinte: o corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Cara, essa é a energia manipulada para a materialização de um espírito. E essa energia tem vocês. Se vocês soubessem como utilizar essa energia, vocês iam acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde vocês estivessem. Não chegou um momento. O que um terrorista não faria se soubesse manipular essa energia? Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Agora, para a entidade se desmaterializar, ela vai precisar da mesma energia, 2 bombas de hidrogênio. E o amiguinho aqui de vocês, durante décadas, viu a entidade retornar à cabine, se desmaterializar, em questões de segundos, uma segunda se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda também vai se desmaterializar. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar que isso seja possível? Claro. Pode acreditar em ficção, mas na realidade não. Mas aí eu fico num problema. Como é que eu fico vendo isso acontecer? Sabe como? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, entregando a todos os interessados, a classe a qual pertenço, onde 80% não acredita em nada além do corpo tangível, e principalmente aos jovens, com uma inteligência maior do que a minha, com um desenvolvimento da inteligência mais rápido do que a minha pela internet, pelo videogame e outras ferramentas que nós conhecemos, que peguem os meus testemunhos e levem à frente. É isso que vai salvar a humanidade. Isso vai salvar a humanidade. A certeza da imortalidade, a certeza da reencarnação. Eu posso voltar como palestino ou como judeu, eu posso voltar como negro, como branco, como amarelo, eu posso voltar em qualquer família, em qualquer corrente de governo, eu posso voltar em qualquer religião. Então, por que eu vou me indispor com aqueles que estão do outro lado da fronteira, que são diferentes de mim? Amanhã eu posso do lado dele, posso ser filhos dele, posso ser pai deles, mãe, e assim por diante. Aí está a salvação da humanidade. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o planeta, né? Está virado pelo avesso. Bem, e aí eu vou chamar o pensador de Rodin e colocar 4 reflexões para vocês, tá bem? Primeira, e se o médico estivesse presente em uma dessas sessões? Segundo, e se quem se teletransportassem e se materializassem fossem médicos? Terceiro, e se fosse possível diálogo entre esse médico que aqui está e aqueles que se teletransportam e se materializam? Quarto, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? O Sermão da Montanha, a crucificação de Jesus, né? A sua materialização durante 40 dias, até a luz do sol. Veja a complexidade dessa ciência que está se descortinando à nossa frente, hein? Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não posso ficar preso ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero entender como aconteceu. É isso que eu busco. Bem, estão me reconhecendo aí? Quando vocês desencarnarem e decidirem me procurar, tu não vai procurar essa careca aqui não, tá bem? Você vai procurar ali como eu estou. Aliás, vai ser até difícil vocês me encontrarem, que eu vou botar uma juba na minha cabeça. Aí você vai ter que afastar o pelo para saber se é a minha cara. Olha quando que essa história começou comigo. Vocês estão vendo aqui do meu lado, não é um médico aparamentado para entrar numa cirurgia, não.
vocês estão vendo um espírito teletransportado e materializado com o lírio nas suas mãos. Sabe quem? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia, mesmo depois de ele ter morrido. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu o que tinha feito de errado e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Ele incorporava no médium Benayon, médium batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia alemão e que traduzia tudo o que ele falava. Esse é o fenômeno da xenoglossia. A entidade fala línguas desconhecidas do médium. Se materializou, tanto está materializado que pressionou uma chapa fotográfica. Por que ele está com o lírio nas mãos? Porque o lírio é o símbolo de Frei Luís. Porque quando habitava o mosteiro lá na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins, adorava lírios e violetas. Em homenagem a Frei Luís, pela recuperação dele, se materializou e foi fotografado com o lírio em suas mãos. Bem, tamanha foi a quantidade de informações que nós já escrevemos 9 livros. Já estou escrevendo o 10º, tá bem? Tamanha foi a quantidade de informação. E aí a minha vida virou um furacão, porque eu estou sendo chamado para falar para o mundo inteiro, tanto presencial como por live. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Agora, me parece que alguém ia ter que, em algum momento, fazer isso. Agora, por que sou eu não sei. Quando chegar para o lado de lá, eu vou entender. Quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo. Ninguém conhece vocês melhor do que vocês. Ninguém conhece a mim melhor do que eu. Tá certo? Então, por enquanto, nós estamos nessa história aí. Eu não sei quantos que eu vou fazer nessa encarnação, mas vamos continuar. E aí está o principal, né? Que é o motivo de hoje do nosso encontro, a face oculta da medicina. Aí está o Frederic e aqui está o médium de quem, através de quem ele se teletransportava e se materializava. Esse médium ficava desmaiado na cabine, expelia o ectoplasma, Frederic se materializava e nós levávamos 35, 40 pacientes aos seus cuidados. Não somente dele, mas de outros médicos também. Certo? Bem, esse livro aí já foi traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, terra de Frei Luís, para o francês e agora está sendo traduzido por italiano. Mais de 500 mil cópias vendidas. Lógico que todos os direitos autorais doados para o lar de Frei Luís. Não tem nenhum interesse financeiro. O que eu tenho interesse é de divulgar a verdade. Certo? Bem, vocês querem ir comigo para dentro do Santuário de Materializações? Posso levar vocês? Então vou levar. Nada de sair daqui correndo, hein? Tá? Primeira coisa. Olha onde é que o santuário está construído. No meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá. Pergunta, por que é que se construiria uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Quanto custou? Por quê? Para quê? A não ser que algo muito importante ali aconteça. E aconteceu. Estão reconhecendo o amigo de vocês? Estou levando vocês comigo, tá bem? Estamos na antessala e vamos entrar na nave de materializações. Estão vendo aqui à esquerda a luminescência vermelha dentro da sala? A luz vermelha é a que menos afeta o ectoplasma no conjunto da luz branca, que é menos energética. Então, para nós nos acomodarmos no santuário, nós vamos colocar o santuário todo na luz vermelha. Tá certo? Vocês estão ali dentro, vocês vão sentar naquelas cadeiras. O que acontecer, todo mundo vai ver. Então, eu não estou sozinho. Aqui tem um leito, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos e um 5º leito dentro de uma cabine de acrílico. Atrás de mim, 2 cabines com 2 médiums desmaiados. Todo mundo acomodado? Todo mundo acomodado. Apagamos as luzes, entramos em oração e aguardamos o que vai acontecer. Primeiro fenômeno, clarões vindos das cabines. E então a cortina se abre e você vê um ser de luz sair. A luminescência permite que você veja no leito, no fundo da cabine, o médium desmaiado. Agora se coloque na minha situação. Trata de 1, de 2, de 3, de 4 e entra dentro dessa cabine.
Na cabeceira desse leito, o amigo de vocês ficou durante 40 anos sentado. E quando ele está cuidando desse paciente, começa a conversar comigo. O médium é um mecânico de automóveis. E o linguajar que a entidade troca comigo é técnica e médica. O médium não poderia falar as palavras que a entidade falava comigo. E vai mais ainda me chama para acompanhá-lo no tratamento dos outros leitos também. Se coloquem na minha situação. Eu vou guardar isso só para mim ou tenho que informar isso aos meus colegas médicos? Que eles são imortais, como todos somos, que eles não estão sozinhos, que existe outra medicina nos aguardando, daí o título, a medicina, a face oculta da medicina, que nós não estamos sozinhos. Eu acho que eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Se eu não fizer, o que acontece? Alguém vai vir no meu lugar e vai fazer. Aí eu vou desencarnar, vou entrar no final da fila. Quanto tempo eu vou esperar para uma nova oportunidade? Séculos? Milênios? Estão entendendo? Olha aí, garotada. Presta bem atenção no que o titio vai falar, tá bem? Tá bom? Dia 27, né? De outubro de 2023. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E a finalidade desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Nós temos certeza que somos imortais. Temos certeza que vamos e voltamos. Aonde é que eu vou voltar? Na Ucrânia? Na Rússia? Na faixa de Gaza? Ou eu vou voltar na Coreia do Norte? Ou na Venezuela? Ou no Afeganistão, onde elas são consideradas seres inferiores? O que vai acontecer comigo? Cara, vão me esquartejar, decapitar, queimar, torturar, vão me estraçalhar. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram estraçalhados, torturados, queimados, decapitados, crucificados, e o cristianismo está aí há 2000 anos. É a corrente religiosa mais numerosa. O espiritismo, que é uma corrente cristã, só tem 165 anos. Como é que estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com embasamento científico. Nós vamos ver acontecer. Isso tudo é. Nós somos imortais. Então aí está a salvação da humanidade. Somos os trabalhadores de última hora. Não se esqueçam disso. Nem esqueçam dessa data. É muito importante esse nosso encontro aqui hoje. Bem, aí está um dos nossos médiuns, né, desmaiado. Olha o ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz, tá certo? Olha ele lá deitado dentro da cabine. Bom, em que se baseia esse... Olha aí, o mesmo médium. Estão vendo a entidade materializada? Encoberta por mantos alvinitentes também luminescentes, elas saem envoltas em mantos. Algumas vezes só se vê o rosto, às vezes eles mostram só se vê os olhos, algumas vezes mostram o rosto. E me parece que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis, diante dessas imagens, têm a ver com a materialização de espíritos no passado. Bem, em que se baseia esse livro? Conversa minha com os colegas médicos, principalmente com o Frederic. Vou colocar aqui rapidamente algumas perguntas que nós fizemos, que qualquer médico faria. Qualquer médico faria. Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distante da área enferma? Por que eu fiz essa pergunta para ele? Eles trazem luminescências, ampolas dentro da mão, com tamanha luminescência que dava para ver até os óculos do carpo e do metacarpo, de onde se deduz claramente que alguma forma de esqueleto também com ele se materializa. Jesus comeu peixe assado com seus discípulos, então algum sistema digestivo também se materializa. Estão percebendo a ciência que está se descortinando? Dá para entender? Não. Por enquanto, só estamos testemunhando o que acontece. Tais fenômenos não podem ser repetidos em laboratório. Mas isso vai ser só questão de tempo. Eu levo o paciente para uma reunião com câncer de estômago. O Frederic atua no tórax. Levo outro com tumor no cérebro. O Frederic atua no abdômen. Levo outro com uma contricção, um estreitamento das coronárias. O Frederic está atuando na cabeça. Por que ele não atua na área onde está a doença? Vou mostrar a resposta e não vou fazer comentário nenhum. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação.
Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento. Sem comentários. Por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Olha uma cirurgia hiperfísica. Frederico não está materializado, está encarnado no médium. Está vendo o sangramento? E se você estiver ao lado do paciente, vendo isso acontecer? E se o Frederico falar assim, Paulo César, está vendo esse tumor assim aflorando na superfície do corpo desse paciente? Pegue esse tumor com a sua mão e puxe. Aconteceu comigo. A válvula mitral de um professor de medicina. Eu puxei a válvula mitral dele. Não acreditava em nada. Chegou a comparar o Lar de Frei Luís com a colônia de Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Nós somos um grupo de fanáticos. Se coloque na minha situação. Os nossos anestesistas, olha só, então ele não está sozinho. Tem anestesista com ele. Sabe como estimular o sistema nervoso do paciente a produzir substâncias químicas chamadas endorfinas encefalinas. Entendam endorfinas como morfinas internas. São produzidas pelos nossos neurônios. Algumas dessas substâncias apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem, não leva a dependência química. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Estão vendo a medicina que está nos aguardando quando formos médicos, ostensivamente médiums também? É isso que eles estão nos mostrando. Por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não sofrem infecções? Eliminamos os micro-organismos da sala com as radiações ultravioletas, que eu mostrei na carne do peixe, compostos fosforados. Pior ainda. Olha aqui, os nossos técnicos também manipulam o oxigênio da sala. O oxigênio que vocês estão usando é composto por 2 átomos. O ozônio por 3. Eles pegam o oxigênio da sala e transformam em ozônio. E a ciência me diz que 98% dos micro-organismos que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Por isso não tem infecção. Não tem milagre, não tem sobrenatural. São leis físicas e químicas que nós ainda não alcançamos e vamos alcançar. Essa é uma questão de tempo. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se eles não possuíssem. Aí, Frederico, então tu tem visão por transparência? Tu tem visão por raio-x? Tenho. Quantos diagnósticos eu faria se eu tivesse esse sentido mediúnico? Frederico, mas como você distingue uma célula sadia de uma célula cancerosa? Ele diz que distingue pela coloração e pelas vibrações. Cara, não chegou o momento. Se os médicos da Terra tivessem visão por transparência e visão microscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento do paciente iam fechar as portas. Nós íamos causar uma multidão de desempregados. Outra coisa, tu acha que eu, como cirurgião, me manteria calmo e tranquilo, estando dentro de uma sala de cirurgia, pronto para operar um paciente e vendo bactérias na parede, na superfície do corpo que eu vou operar, na roupa dos meus assistentes? Eu não ia ter controle emocional. Não chegou o momento. Eles estão nos mostrando o que será a medicina mediúnica do futuro. Isso aqui é um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. Nós já estamos usando pósitrons. Pósitron é elétron com carga positiva. O elétron que a gente conhece tem carga negativa. Então, a medicina já está usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco, a nossa tecnologia vai estar tão sensível que vai detectar a existência do espírito. Aí tu vai matar quem, se não existe morte? Estão entendendo a importância do Consolador prometido? Estão entendendo a importância da bagagem que está sendo colocada nos nossos ombros? Então, essas coisas, se alguém se aproximar de nós e perguntar por que vocês acreditam? Aí está a razão por que eu acredito. Como é que eu me fico? Como é que eu fico perante os meus colegas médicos? Foi lido aqui partezinha do meu currículo. Pô, esse camarada não pode ser maluco. Esse cara é cirurgião há quase 50 anos. Dá aula em 2 faculdades. Aí começam a ver com mais atenção o que eu falo e o que eu escrevo. Certo? E outra coisa, olha só. Pacientes estão lendo o livro ou os livros e presenteando seus médicos com o livro. Eu nunca imaginei que isso acontecesse comigo. Teve um congresso lá em
Espírito Santo mês passado. Medicina e espiritualidade. Fui lá e falei, como estou falando aqui, desci. Veio um colega na minha direção, Paulo César, eu sou seu colega lá de São Paulo, tá certo? Você sabe o que aconteceu comigo? Não, estou conhecendo você agora. 10 pacientes meus, 10, me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta da Medicina. E cada um com data e dedicatória diferente. Eles te procuraram em dias diferentes, cara, em lugares diferentes. Caramba, e o que tu fez com esses 10 livros? Olha, fiquei com um e doei outros 9 para os meus colegas médicos. Então a gente vai jogando a semente. Pega esse livro aí, que vai estar aí, presenteie os médicos que você conhece, mostrando para eles que eles não estão sozinhos. Qual é o problema? Nenhum. Eu tenho colegas que não acreditam em nada. Eu não consigo ter a dedicação que eles têm ao paciente. Não mexa com eles, está no caminho. O mais importante é a conduta, não é a crença. Então, estão fazendo o que tem que ser feito. Certo? Bom, até onde vai essa sua visão microscópica, Frederico? Você é capaz de ver organelas celulares? Sim. Para nós vermos organelas celulares, os nossos biólogos têm que pegar a célula, cortar e colocar em microscópios que aumentam a imagem em até 500, 1000 vezes. O Frederico disse que tem essa visão natural. Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão átomo e partículas subatômicas? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para os nossos físicos verem átomo e partículas subatômicas, precisam de microscópios quânticos, ditos de tunelamento, que aumentam a imagem em até 100 milhões de vezes. É isso que está me aguardando? Claro, eu vou e volto. Vou voltar, quero ser médico. Vou fazer prova para a faculdade de medicina e vou entrar. A primeira coisa que eu acho que eles vão fazer comigo no futuro vão ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do meu ADN. Se eles perceberem que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tem mais saída. Como correlacionar a existência de um planejamento inteligente de Deus para a vida com as doenças da infância? Sabe por que eu fiz essa pergunta ao Frederico? Estou lá no Hospital Pedro Ernesto, universitário, estou no centro cirúrgico. Aí passa um ex-aluno, tudo bem, Leonardo, tudo bem. O que você vai fazer aí? Eu vou abrir a traqueia do paciente que ele está com dificuldade de respirar. Por quê? Vamos lá na sala que eu te mostro. Entro na sala, vejo um paciente anestesiado com uma tumoração maligna no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. A tumoração comprimindo a traqueia, o Leonardo fez uma abertura para o paciente poder respirar. Algumas semanas depois, o paciente morreu. Idade do paciente, 6 meses. E quando foi feita a tomografia da mãe, o tumor já estava no ventre materno. Cadê Deus? Está passeando? Está dormindo? Está distraído? A criança nem nasceu. Fez mal a quem? Estão percebendo por que as classes eruditas se afastam dos templos? Não temos respostas lógicas e racionais que o espiritismo kardecista cristão está trazendo. O que o Frederico me falou? Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do perispírito e tudo se esclarecerá. Se a criança nem nasceu, como é que a impureza foi para lá? Através da mãe? Então quem tinha que sofrer era a mãe, não era a criança. Resposta óbvia, que todo mundo sabe. Em encarnações passadas, não tem saída. Fiz sofrer o semelhante. A natureza do planeta que eu habito e que vai dificultar a vida daqueles que virão depois de mim, isso fica grafado no meu perispírito ou o deforma. E aí eu vou precisar de doenças em corpos físicos futuros que façam uma limpeza e uma correção do perispírito do meu espírito. Então, eu como médico e todos os médicos da Terra estamos tratando uma grande quantidade de doenças que não sabemos a origem, porque não está no corpo físico, está no perispírito. Isso tudo vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro, porque nós vamos alcançar isso tudo. E já caminhando para o término, hein? Frederico, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta, a Inquisição.
Eu estava numa reunião pública, entra uma senhora empurrando uma cadeira de rodas com uma jovem de 30 anos, toda deformada nas articulações. Uma traqueostomia, porque não estava conseguindo respirar, 2 olhos esbugalhados, grande utilização de corticoide. Aí o Frederic, encarnado no médico Gilberto, se aproximou e falou assim para mim. Era uma reunião pública, não era de materializações. Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Você e eu. Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Nunca tinha ouvido falar aquilo. Anotei, cheguei em casa, abro o Google, aí está. É uma doença genética que não tem cura. Foi descrita por Joseph Larsen em 1950, daí o nome. Síndrome de Larsen. Acomete 1 em cada 100 mil indivíduos. É uma doença rara, que altera um único gene, chamado FNLB, que produz uma proteína chamada filamina B. Sabe onde é que entra essa proteína? Na organização das articulações do feto. Como o gene está errado, a filamina B vai estar errada, sabe o que vai acontecer com as articulações da criança? Vão se soltar sem trauma, antes da criança nascer, e depois continua. Olha lá. Solta o tornozelo, solta os dedos, solta a coluna, né? Solta o ombro, solta o cotovelo. Essa foi a imagem da menina que eu vi. Percebam que as alterações estão nas articulações, hein? Certo? Vamos dar mais um passo. Se eu estivesse falando para estudantes de medicina, acabava a aula aqui. É uma doença genética incurável, trata, alivia, mas não tem cura. Acabou. Como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, vou dar mais um passo. Vou mostrar as lesões causadas por alguns instrumentos da tortura da Inquisição. Eu era da Inquisição. Se eu uso aço e ferro hoje como cirurgião, para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes são colocados nas minhas mãos. Foi alguém que eu prejudiquei e até matei em vidas passadas. E só um cirurgião sabe o que passa o cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, nós sabemos o que nós passamos. O que é um telefone tocar às 2 horas da manhã? Nós sabemos. Essa é a minha cruz, certo? Bem, eles amarravam a vítima pelos punhos nas costas e elevavam as vítimas com as mãos amarradas nas costas. Imagine a dor que essa vítima sentia nessas articulações aqui. E tinham ainda o cuidado de colocar pesos no tornozelo das vítimas, cada vez mais pesados. Algumas vítimas deles soltavam a corda e antes que a vítima chegasse ao chão, prendia a corda novamente. O corpo se desprendia e os braços ficavam presos na corda e a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos o trapézio, bota a vítima nessa posição e vai botando pesos cada vez mais pesados. E aqui a roda, puxa os braços para cá e puxa as pernas para lá. Quando eu percebi as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição, estarrecido percebi que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Então, estamos diante da lei de ação e reação. Não tem saída. Você planta o que você quiser, só que você vai ter que colher. A colheita é obrigatória. Estão percebendo? Se esses que estão fazendo o que estão fazendo no planeta soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Degolando bebês, não é isso? Incendiando corpos, torpedeando hospitais. Estão percebendo como nós somos os trabalhadores de última hora? Onde é que essas lesões, então, ficam? Ficam encrachadas onde? No perispírito, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campo morfogenético. E vai alterar o quê? O ADN. Não tem saída. Bem, estão me reconhecendo aí ou querem que eu vire de frente? Eu estou aqui, ó, fazendo uma cirurgia minimamente invasiva através de microcâmera de televisão. Estão me reconhecendo aí? E aí, estão me reconhecendo também? Ou querem que eu tire a máscara? Então, amigos, eu, quando entro num centro cirúrgico, considero aquele ambiente sagrado. Quando entro num ambulatório,
Eu considero aquele ambiente sagrado. Quando entro numa enfermaria, sagrado. Quando entro num consultório, sagrado. Porque eu tenho certeza absoluta, inabalável, de que tem mais médicos ali desencarnados do que eu e os meus colegas. Então, toda vez que eu entro numa sala de cirurgia, coloco sempre essa imagem na minha cabeça. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. E imensamente grato pela gentileza do convite, pela atenção, pela educação, pelo carinho com que vocês estão me recebendo aqui em Natal. Próxima encarnação eu vou nascer aqui, tá bem?